Diretamente do aeroporto Afonso Pena, que nesse momento está operando normalmente para pousos e decolagens de qualquer tipo de aeronave. Apaixonado pela aviação brasileira, apaixonado pelo futebol, apaixonado pelo rádio esportivo, o repórter da história, Carlos Alberto Pena. Boa noite. Boa noite, meu grande amigo. Você fez uma abertura aí com relação ao aeroporto Afonso Pena. Jair Brito, então diretor da Rádio Cidade, em 1980, me colocou como sendo o repórter daquela equipe maravilhosa que nós tivemos, sendo o repórter do aeroporto. E aí, então, eu aproveitei e ficou Carlos Alberto Pena, né? O Pena por causa do Afonso Pena, também porque, na verdade, o meu sobrenome não é esse, meu sobrenome é Correia. Mas ficou Carlos Alberto Pena, aproveitei o Pena por causa do Afonso Pena. E também porque tinha uma colega lá da faculdade que me chamava de Peninha, etc. e tal, ficou Carlos Alberto Pena. E então, em 1980, o Jair Brito me colocou para ser repórter do aeroporto. Época, como se sabe, a época do tempo do regime militar, as coisas não foram fáceis. Mas, graças a Deus, eu tive um ótimo relacionamento com a superintendência da Infraero. O superintendente da Infraero, o senhor Martins, ele realmente era uma pessoa fantástica. Então, eu acabei tendo um ótimo relacionamento também com as moças das lojas. Quando estou falando do aeroporto Afonso Pena, é lógico, evidentemente, que eu estou falando do velho aeroporto Afonso Pena. Não do novo, é claro. Do novo não tive nem a oportunidade de trabalhar. Mas do velho, sim. O velho eu trabalhei. Por sinal, é um trabalho que, graças a Deus, rendeu frutos. Tanto rendeu frutos que o aeroporto Afonso Pena, graças a esse trabalho, nós pudemos ajudar a divulgar o aeroporto. É José Maria Martins, o nome do superintendente do aeroporto Afonso Pena. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a outras pessoas. Por exemplo, tinha uma história curiosa, meu caro André York. Esse é o Carlos Alberto Pena, o repórter da história, só na abertura do programa tudo isso, hein, pessoal? Bom, pode continuar. Você sabe que toda vez que eu ia fazer uma entrevista, na época, não é hoje como é hoje você tem lá o terminal de computação, sai na telão o número do voo. Antes não era assim. Tanto a chegada como a decolagem era anunciado pelo locutor oficial. O locutor oficial era o Valdir. E como eu entrevistava artistas ou até mesmo políticos no embarque ou desembarque, muitas vezes, quando eu estava falando, saía no fundo a voz do Valdir, anunciando o próximo voo. Então essa é uma das curiosidades. Além do mais, eu tenho uma outra curiosidade, que eu sou especialista em algumas coisas incríveis, assim, que não se pode nem imaginar. Sou o único cidadão, o único repórter, acredito eu, na história, que tenho 2 incidentes aéreos em pleno aeroporto. Eu vou explicar. Eu tive 2 aterrissagens forçadas no aeroporto Afonso Pena. Acontece o seguinte, naquela pressa de você sair correndo, porque naquela época eu tinha que pegar o telefone, etc. Tal, naquela pressa de você sair correndo para dar a informação, a moça estava limpando o chão, eu não vi, adivinha, né? Passei direto, eu fui me arrebentar lá no telefone público. Aquele escorregão. Escorregão nada, foi aterrissagem mesmo, dizem em termos de aviação, foi um incidente terrestre, né? Quer dizer, no caso aéreo seria, né? Na época o aeroporto Afonso Pena recebia uma média de 23 voos por dia. Hoje é 250. Trabalhei na Rádio Cidade de 1978 até 1983, e no aeroporto Afonso Pena durante 2 anos direto, 1980 a 82. Detalhe que eu esqueci de dizer para você, eu servi a Força Aérea também, né? E o comandante, na época da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, o brigadeiro Délio Jardim de Matos, mais tarde se tornou ministro da Aeronáutica dentro do governo João Figueiredo. Vamos curtir um pouco mais, então, de Peninha, lá no aeroporto Afonso Pena. Assim é a aviação. Homens em terra, homens no ar, trabalhando juntos, confiando mutuamente para que você, amigo ouvinte, quando estiver a bordo de uma aeronave, tenha maior segurança em voo. Salve Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. A homenagem dessa emissora no Dia do Aviador. Alô, alô, aviadores do Brasil. A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo. E aí aquele prefixo maravilhoso da Rádio Independência, né? Veja só, no período que eu trabalhei no aeroporto, eu não estava na Independência, não. Eu estava na Rádio Cidade, certo? Isso aí foi bem mais tarde, quando eu fiz um especial na Rádio Independência. Porque esse Alô, Alô, Aviadores do Brasil, que foi falado na época, muitos anos atrás, na Rádio
lá na Nacional do Rio de Janeiro, por um grande narrador, graças a esse alô, alô, muitas vidas foram salvas, porque num aparelho chamado VOR, às vezes, quando o cara está perdido em termos de instrumentos, se por acaso ele tiver o sinal de rádio, ele guia pelo aquele sinal, e aí quando a portadora bate, ele está naquela cidade, ok? Agradecer ao Metode lá do aeroporto Afonso Pena, agradecer às meninas que da época das lojas, agradecer ao pessoal, especialmente também os taxistas, que também foram muito gentis. Enfim, todas aquelas pessoas que me ajudaram e colaboraram para o pessoal da aeronáutica, meteorologistas, enfim, todos aqueles que nos colaboraram, porque ninguém faz sucesso sozinho. Quando da inauguração do novo aeroporto, eu estava lá presente, inclusive entrevistei na época o presidente Henrique Cardoso e também entrevistei o próprio superintendente e na oportunidade, então, a gente fez essa cobertura da inauguração do novo aeroporto que está agora operando normalmente para pousos e decolagens, né? E agora a reportagem esportiva. Vamos acompanhar, antes de conversar com o Peninha, acompanhar mais um trecho aqui de uma das grandes entrevistas do Peninha no Rádio Esportivo. Pelé, como você vê a presença de 2 representantes do Paraná no torneio nacional? Bom, como você sabe, em todo o Brasil há grandes equipes. Como foi entrevistar o rei do futebol? Pois eu estreiei com ele em 1973, no dia 15 de setembro, entrevistando ele no Climax Hotel. Aliás, eu consegui essa entrevista relativamente com exclusividade. Levei 9 horas para conseguir essa entrevista, mas eu consegui essa entrevista porque o Santos teve um problema, teve que voltar no voo, depois voltou de ônibus, e o único repórter que ainda naquela época não era profissional, era semi-amador, eu quis participar, falei com o Dirceu Greve, participei do Viu Futebol e acabei estreando com o Pelé. Foi a primeira entrevista, então. E o rei foi muito gentil comigo, né? Foi de uma gentileza excepcional. Agora, por isso que ele é o rei do futebol mundial, né? Agora, além da sua competência como repórter, também, então eu digo, você teve a sorte de entrevistar o Rei Pelé e também o Garrincha, né? Exatamente. Aliás, essa do Garrincha foi sensacional. Eu entrevistei o Garrincha no aeroporto Afonso Pena, que ele veio a Curitiba, na época já, enquanto o pessoal estava esperando as pessoas para vir recebê-lo, eu acabei vendo aquela pessoa e digo, mas você é parecido com o Mané. Eu digo, deve ser o Mané. E era ele. E aí fizemos uma entrevista bastante longa e uma entrevista que mais tarde acabou se tornando, sou eu e mais uma outra pessoa aqui em Curitiba que tem uma entrevista com o Garrincha. O resto mais ninguém. E o rádio em Curitiba? Um rádio que, se não fosse o Peninha e de repente outros 2 ou 3 nomes no máximo, se preocuparam com os arquivos, né? A memória do rádio. O que acontece que as pessoas não se preocuparam, né, em arquivar as coisas? Vamos fazer uma análise um pouco de retrospectiva. Antigamente, por exemplo, quando eu ainda era ouvinte, o rádio, por exemplo, o locutor esportivo, ele falava com eco. Por quê? Porque eles botavam um gravador a cai fazendo eco. Então, depois houve até a câmera de eco. Então essa câmera de eco também ajudou. Agora, veja só, para você se entusiasmar pelo rádio, você tem que ter profissionais que te fazem você se apaixonar pelo rádio. Então, você acompanha, todo mundo se lembra, por exemplo, do Repórter Esso. Alô, alô, Repórter Esso, testemunha ocular da história, Heron Domingues, né? Todo mundo se lembra de grandes narradores de futebol, como Ayrton Cordeiro, Fuad Calil, Ney Costa, Willy Gozer. Então, são grandes narradores. Então, todos aqueles grandes artistas, William Sade, todos aqueles grandes artistas de rádio, que fazem com que a gente se apaixone pelo veículo. Então, foi graças a esses artistas, a essas pessoas, a essas personalidades, que utilizaram o rádio de maneira fenomenal, que fizeram com que a gente se apaixonasse pelo rádio. Porque eu acompanho o rádio desde o tempo de ouvir com ondas curtas. E lembrando que o rádio participou dos grandes momentos da história, além de ser um grande auxiliar nas grandes catástrofes em toda parte, em qualquer parte do planeta. Por quê? Porque o rádio trabalha com uma coisa chamada emoção. E até hoje, com todas as mídias que nós temos, diga-se de passagem, é o veículo ainda mais rápido, né, na informação. Além de ser mais rápido da informação, ele mexe com as pessoas. O rádio movimenta as pessoas, entende? O rádio faz com que ele é seu fiel companheiro. Eu diria que depois do cachorro, o rádio é o seu maior fiel. Pelo menos para mim, eu durmo com rádio,
Estou sempre andando com o rádio junto comigo. E tem um detalhe, não esqueça que essa revolução tecnológica nasceu em 1957, quando os japoneses inventaram o transistor. E o primeiro rádio transistor, quando liguei ele, o Brasil foi campeão do mundo em 1958, no dia 29 de junho. Jogando com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Brasil e Suécia em 1958, Reed Hall aos 4, Suécia 1-0, Vavá empatou, Vavá fez 2-1, Pelé fez 3-1, Zagallo fez 4-1, Simons 2-4 e Pelé 5-2. No dia 29 de junho de 1958, a Taça do Mundo era nossa. E a gente acompanhou, é claro, evidentemente, pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, com Edson Leite e Pedro Luiz, da famosa cadeia verde e amarela norte e sul do país. É por isso que Carlos Alberto Pena é conhecido como repórter da história. Tá tudo guardado ali, ó, né? No ar. Você lembra a primeira vez que Carlos Alberto falou no ar em uma emissora de rádio? Eu sabe quem me lançou no rádio? Hamilton Correia. O Hamilton Correia ele participava de um programa Em Dia com a Noite na Rádio Universo. E eu estreiei fazendo uma entrevista do coral da Escola Técnica Federal do Paraná, lá no Aeroclube. Isso no ano de 1971. Aliás, foi ele que, inclusive, me apresentou ao grande Irone Santos, que fazia parada amadorista na Rádio Universo. Com o Irone Santos, eu comecei a narrar futebol de salão. Então, narrei jogos do Petrica, do Banestado, seleção brasileira, contra a seleção uruguaia. Fiz várias partidas de futebol, porque meu sonho no rádio, inicialmente, era para ter sido narrador de futebol. Porque eu tinha mania do tempo do jogo de botão, que eu imitava o Fiore Gilhote. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Bola rolando na banda B. Movimento André York para a Peninha, que chuta a bola para a linha de fundo. Carlos Alberto Pena. Nós temos alguns quadros aqui, de repente o ouvinte que está acompanhando agora o arremate final não acompanha o quadro Som do Rádio, que a gente faz no programa Esportes Banda B, as séries que a gente fez, né, narrador esportivo, repórter esportivo agora, alguns arquivos, principalmente arquivos aqui do estado do Paraná, você sempre colaborando com estes áudios. Quero fazer um agradecimento aqui para você no ar por essa sua preocupação, até antes, né, de ser radialista. Eu tenho desde ouvinte, eu tenho aproximadamente uns 40 anos guardando reportagens, desde como ouvinte, como também depois como próprio repórter, aonde trabalhei durante 33 anos dentro do rádio, né? Com toda essa preocupação com a história, esse talento do Peninha, esse repórter no sentido amplo da palavra repórter, fora do rádio. Você está fora do rádio há quanto tempo, Peninha? 7 anos. Desde que a Rádio Independência desapareceu, no sentido de que foi vendida, né, para um outro grupo e virou hoje Canção Nova. Desde de 2002. Aliás, eu quero agradecer ao senhor Cris Cardoso, que foi um dos meus diretores, como falei, Jair Brito, né? Foi um dos grandes diretores, mas principalmente o senhor Cris Cardoso, que é uma figura humana extraordinária e que participou de momentos difíceis do rádio, como o fechamento da Rádio Iguaçu, e que é uma pessoa de grande talento, a quem quero mandar um grande abraço, né? E também, é claro, o Paulo Padilha, agradecer ao Luiz Ernesto. São esses os diretores com quem eu tive o privilégio de trabalhar. É claro que a gente, um dos fatores que entusiasmou para mim também estar dentro do rádio é quando você viu, por exemplo, a Rádio Independência em 1963, quando ela foi lançada com aquela musiquinha, Rádio Independência, Curitiba, Paraná, som de alta fidelidade, a cada hora uma nova atração. Jogamos a chave fora, estamos com vocês a qualquer hora. Entende? É um prefixo que você jamais vai esquecer. Eu tenho certeza que deve estar marcado aí, e o ouvinte que acompanhou essa época está lembrando agora, né? E você lembre-se, o Rádio Paraná, tem a Rádio Clube Paranaense também, quero agradecer, o doutor Biratã Lustosa, da Rádio Clube Paranaense, né? O doutor Biratã Lustosa também, outra figura extraordinária do Rádio do Paraná. E principalmente eu tenho que agradecer uma outra pessoa com quem eu tive o privilégio de trabalhar na Rádio Tingui, na Rádio Cruzeiro do Sul, sempre pegou o rádio lá embaixo e conseguiu colocar entre os primeiros colocados. Bom, eu quero agradecer ao Rogério Santos, foi ele que me deu o apelido de Olho Vivo na Rádio Tingui, trabalhei com ele na Rádio Cruzeiro do Sul, que depois mais tarde se tornou Rádio Globo. Não a Globo de hoje, porque a Globo de hoje é a antiga Rádio Cidade. Porque eu tinha mania de imitar o Olho Vivo para o Pena, os maiores detetives particulares, certo, Olho Vivo, né? Esse é o Peninha, o repórter da história. Escale pra gente aí a equipe dos sonhos do Peninha.
Bom, indiscutivelmente, Edson Leite, Pedro Luiz, Fiore Gigliotti, também Flávio Araújo, Osmar Santos, Ulisses Costa, Oscar Ulisses, né? Quem mais? Agora aqui no Paraná nós temos Billy Gonzer, Fuad Calil, Ayrton Cordeiro, Carneiro Neto, né? Grandes narradores, é claro, Marcelo Ortiz, Valmir Gomes, não esquecer também do Joy Silva, também do Fernando César. Grandes narradores, um é o seu próprio mano aí, né? Santos, né, pra quem? Santos. São grandes narradores de futebol, quem mais? Deixa-me ver. Mas vocês têm uma outra coisa que eu considero extraordinária. Vocês têm um rapaz aí deficiente visual, que também trabalha como plantão esportivo, etc. Tal, que inclusive participou da televisão outro dia fazendo papel de repórter, que só quem sabe que ele é deficiente visual, que sabe que ele é deficiente visual. E realmente ele é monumental, não? Chama-se Henry Xavier. O Henry Xavier, eu vou te contar, meu amigo, ele é fantástico, né? Trabalho como colaborador lá do Instituto Paranaense Cegos, né? Na Visconde Guarapuava. E os meus amigos são vidrados ouvintes, inclusive, aí na Rádio Banda B. E eu tinha alguns amigos que infelizmente já foram, como por exemplo o Benedito Corintiano. E tem uma história de um deficiente visual que amava tanto o seu time de futebol que foi atropelado e ficou 6 meses, o Ivo Atleticano. Ele era fanático do Atlético, foi assistir um jogo do Atlético na Baixada, acabou sendo atropelado e ficou 6 meses de cama por causa disso. E quero também aproveitar, meu grande amigo, agradecer a você que todos os trabalhos que a gente realizou aí na Banda B teve sucesso por causa do seu talento. E agradecer a direção da Rádio Banda B, que me dá essa oportunidade de falar com os seus ouvintes e que me dá essa oportunidade de fazermos esse arquivo. Aliás, estou aguardando uma oportunidade de montar o meu próprio site para que esses arquivos possam ser, inclusive, colocados pelos jovens. E às vezes até alguns jovens da universidade, eles acabam vindo me procurar, porque eu, além de ter esse material de rádio, tenho de televisão também, e tenho também de revistas e jornais, né? Como a gente sempre encerra aqui as nossas séries, quero te desejar, apesar de você infelizmente eu digo mesmo, não estar atuando no rádio nesse momento, mas mesmo assim eu te desejo boa sorte nestas jornadas esportivas da vida. E eu também quero agradecer a você, André York, e dizer que nessas jornadas esportivas da vida, a gente continua nessa luta e continua participando com todo carinho, todo amor, porque o rádio faz parte de nossa vida, fez parte da nossa vida e faz parte da nossa vida eternamente. Mesmo porque o rádio jamais será esquecido pelo ouvinte, porque o rádio, como eu falei para você, trabalha com uma coisa chamada coração. E coração, aqueles que realmente amam o rádio jamais esquecem dele. Como é que eu poderia esquecer um tipo de trabalho que me deu as condições da minha vida pessoal, que me deu a alegria, a satisfação durante todos esses anos de trabalho. E você sabe muito bem que eu estou sempre à disposição de vocês para participar como repórter da história e quem sabe até ir trabalhar aqui com vocês, porque afinal de contas, Carlos Alberto Pena, o repórter da história, especial para o seu programa da Rádio Banda B, meu caro André. Senhoras e senhores, Carlos Alberto Pena. Com um pé fincado na história e outro projetado no futuro, o Paraná Clube é hoje um dos mais importantes. Como você vê a presença de 2 representantes? Em toda a sua vida, Mané Garrincha só não conseguiu driblar 2 becks. O beck da bebida e o beck do tempo. Mas o beck da emoção para o centroavante da emoção. Mané Garrincha ficará eternamente nos corações de todos nós brasileiros. Assim é a aviação. Homens em terra, homens do ar.